Jesus, o Cristo. Distribuição Works Editora. Episódio 3. Jesus chama seus discípulos. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Por 40 dias, Jesus havia estado no deserto jejuando e orando, resistindo às tentações de Satanás, fazendo escolhas que dariam forma à sua missão no mundo. Agora, ele estava pronto para começar seu ministério público. E quando ele estava voltando para o Rio Jordão, onde ele fora batizado por João Batista, ele ouviu uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E assim Jesus foi em direção à Galileia. Enquanto João Batista falava com alguns de seus seguidores, ele viu Jesus se aproximando e lembrou dos eventos notáveis no dia em que ele o batizou no Jordão. Esse era aquele para quem João havia preparado o caminho. Aquele sobre quem ele profetizou: "Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Vejam. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. No dia seguinte, Jesus passou de novo por João e seus discípulos. Dois dos discípulos de João sentiram um impulso inexplicável de seguir Jesus. Eles eram pescadores da Galileia. Seus nomes eram André e João. Os dois se sentiram estranhamente atraídos por aquele sobre o qual João Batista disse que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus parecia saber o que se passava em seus corações. Que buscais? Mestre, onde moras? Vinde e vede. E assim, sem nenhuma pergunta, André e João aceitaram o convite de Jesus e o seguiram. Jesus os levou à casa onde estava morando e eles passaram o resto do dia com ele. Os dois pescadores nunca haviam conhecido alguém como Jesus antes. Sua compreensão sobre a vida e sobre os propósitos de Deus cativou sua imaginação e os atraiu a ele. Eles começaram a sentir uma lealdade e um compromisso com ele e um poder irrestrito de que, para ele, nada era impossível. André começou a ter a certeza de que esse era o tão esperado Messias, o Salvador prometido. Ele quis compartilhar essa notícia com alguém e pensou no seu irmão, Simão. Simão. Saudações, André. Já estava me perguntando quando voltaria. É hora de irmos para Betsaida, não acha? Betsaida? Há bastante tempo para isso. Simão. Por que você está tão agitado? O que houve? Simão, nós encontramos o Messias, o Cristo, o Salvador. O Messias? Você fala com grande convicção, André, mas... O Messias? Verdade. Estávamos com João Batista quando ele apareceu. Onde foi isso? Perto do rio. E quando João Batista o viu, ele disse que era aquele sobre cuja vinda ele tinha falado. Será possível que o Messias finalmente tenha vindo? E na nossa época? Verdade. João e eu falamos com ele. Nós sentimos seu grande poder. Então soube que vou segui-lo sempre. Onde ele está agora, André? Eu posso vê-lo? Sim.
Venha, vamos agora. E quando vir, vai entender do que falo. E assim Simão partiu com seu irmão para conhecer Jesus, ansioso com a possibilidade de que talvez o prometido Salvador tivesse finalmente vindo. Quando eles se aproximaram da casa onde ele e João tinham falado com Jesus, André se lembrou da sua conversa. Nunca antes ele tinha ouvido alguém falar assim. Nunca antes ele tinha sentido tanta emoção. Quando André levou Simão para conhecer Jesus, Jesus o surpreendeu com sua resposta. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas? Ora, isso significa pedra? A partir desse momento, Simão também estava convencido de que Jesus era o Messias. Daquele dia em diante, Simão era chamado de Cefas ou Pedro, o que significa rocha ou pedra. No dia seguinte, quando Jesus e seus 3 novos amigos estavam indo para a Galileia, eles pararam na beira da estrada para a refeição do meio-dia. João, André e Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, começaram a sentir um laço especial de companheirismo com esse novo mestre. Enquanto comiam, Simão Pedro viu outro viajante se aproximando. Era um amigo de Betsaida, a cidade natal de André e Simão, um homem de nome Filipe. Mas antes de saudarem Filipe, Jesus se levantou e foi ao seu encontro. Segue-me. Filipe também se sentiu atraído por Jesus, assim como André e Simão Pedro. E assim ele também se juntou ao pequeno grupo de discípulos. Era um grupo interessante. Simão Pedro era um pescador disciplinado, um homem impetuoso e emotivo, facilmente irritável. João, um homem muito ponderado, também era pescador. Mais tarde ele seria conhecido como o discípulo que Jesus amava. André, o irmão de Simão Pedro, também era pescador, mas ele era um negociante quieto e perspicaz. E Filipe, que se tornou seguidor de Jesus à primeira vista. Esses foram os primeiros discípulos de Jesus. Cada um sentia um compromisso especial em relação a ele. Cada um estava ansioso para ser seu amigo e seguidor. Enquanto continuavam sua viagem para a Galileia, Filipe pensou em alguém que ele achava que devia fazer parte do grupo. Alguém que achara Jesus e seus ensinamentos tão atraentes quanto ele. Ele disse aos seus amigos que os encontraria mais adiante na estrada e partiu. O homem em quem Filipe havia pensado era Natanael. Filipe achou Natanael descansando do calor do dia debaixo de uma figueira. Saudações, Filipe. Por que está com tanta pressa? Tenho boas novas. Nós achamos o Messias. Filipe, isso não pode ser. Não me incomode com essas ideias. Além disso, não pode ser verdade. Mas é verdade, Natanael.
Ele é o Messias. André, Simão e João estão com ele agora e eles sabem que é verdade. Finalmente achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja. Apesar do seu ceticismo, Natanael decidiu ir com Filipe para conhecer Jesus. Mas o Messias? O Cristo? Natanael se perguntou. Eles esperaram à beira da estrada por Jesus e seus amigos, que não estavam longe. Quando o grupo se aproximou, Natanael estudou Jesus com interesse. Mas antes de ele poder dizer algo, Jesus falou com ele. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi descansando debaixo da figueira. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Porque te disse, te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta verás. Natanael expressou com palavras o que todos esses primeiros discípulos sentiram no fundo do coração. Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Todos eles responderam à vitalidade de Jesus, à sua paixão por pessoas, à sua dedicação em atender às suas necessidades físicas e espirituais. O sol da manhã brilhava nas águas agitadas do mar da Galileia. Ao longo da margem, pescadores consertavam suas redes e trabalhavam duro, depois de passar boa parte da noite no lago. Era uma vida dura que exigia homens fortes. Entre eles estava João, que voltara para casa depois de conhecer Jesus e passar alguns dias com ele. João e seu irmão Tiago pescavam com seu pai Zebedeu. Não se preocupem, meus filhos. Já tivemos noites difíceis antes, quando o vento levou os peixes para o alto mar. Esta noite será melhor. Vou perguntar se André sabe. O que ele disse? Disse que vai falar com o André. Sobre o quê? O que André sabe que interessa tanto a Tiago? Eu não sei o que o André sabe, pai. Não sabe, é? Mas eu sei. Deve ser sobre esse homem que conheceu no sul com o Batista. Aquele que chamam Jesus. Talvez, pai. Mas você só entenderia se tivesse conhecido Jesus como nós. Não és mais o mesmo desde que voltaste do sul. Tu e teu irmão são pescadores, sempre foram. Não entendo por que se interessam tanto por esse carpinteiro das montanhas de Nazaré. Pai, tu entenderias se tivesses conhecido Jesus como nós. Devias ter estado conosco quando ficamos com ele e ouvimos as coisas maravilhosas que ele nos ensinou. Então soubemos que ele era o Messias. Assim como nós, tu também vais aceitá-lo, pai, quando ouvires seus ensinamentos. Mas André, nós não vamos procurá-lo? Paciência, Tiago. Ele vai voltar e dizer o que quer. Acho que tem razão, mas eu gostaria de estar com Jesus agora. Eu sei. Também me sinto assim. Mas Jesus vai voltar de Nazaré e então veremos. Sim, eles veriam. Pois Simão, que Jesus chamou de Pedro, e seu irmão André, logo saberiam do trabalho importante que Jesus guardava para eles. Nesse exato momento, Jesus tinha voltado de Nazaré e estava procurando o homem que ele tinha escolhido para ajudá-lo no seu ministério.
Era chegada a hora de transmitir a mensagem de amor e salvação de Deus para um mundo de sofrimento. Simão, olhe, é Jesus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vejam, um estranho está falando com Simão e André. É ele. Jesus! E assim Jesus chamou 4 pescadores para segui-lo e para serem pescadores de homens. E eles deixaram suas redes e seus barcos e o seguiram, acreditando em seus corações que ele era o Cristo, o Salvador prometido por Deus. Naquele tempo, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E impostos tinham que ser pagos ao imperador, que eram cobrados pelos publicanos. Eles eram desprezados pelos judeus porque não cobravam apenas os impostos pesados que Roma exigia, mas também um bom lucro para eles mesmos. Os romanos cobravam impostos sobre tudo, sobre mercadorias levadas ao mercado, sobre produtos transportados de uma cidade para outra, sobre estradas, pontes, portos. Até itens comuns do dia a dia como sal eram taxados. Ninguém escapava do peso dos impostos exigidos pelos romanos, nem das taxas extras cobradas pelos publicanos para eles mesmos. Um desses cobradores de impostos em Capernaum era Mateus Levi, e naquela época ele não era melhor do que os outros. Então um dia a cidade encheu-se de agitação. Jesus, o profeta da Galileia, cuja fama se espalhava por todos os lugares, tinha voltado para sua cidade. Soube da novidade? Os romanos subiram os impostos de novo? Não, isso não é novidade. Mas isso sim, Jesus de Nazaré está aqui. Jesus de Nazaré? Eu gostaria de ouvi-lo de novo. Eu vou com você. Você não está fechando muito cedo? Estou sim, mas só hoje. Mas por que hoje? Porque ele voltou. E eu tenho que ouvir os seus ensinamentos. Não fale em parábolas. Quem voltou? O grande profeta, o mestre. Talvez até o Messias. Fala de Jesus de Nazaré? É isso mesmo. Ouvi muitas coisas sobre esse homem. Acho que vou conhecê-lo pessoalmente. Então venha, vamos depressa. Mateus Levi também ouvira falar de Jesus, pois foi em Capernaum que Jesus tinha curado o filho de um régulo e tinha curado um homem endemoniado na sinagoga. E divulgava-se em todos os lugares histórias sobre os ensinamentos de Jesus. Mateus se questionava sobre elas. Então lá estava Jesus, e foi direto para a alfândega de Mateus. O mestre estava indo vê-lo. Mateus não pôde evitar os olhos sábios de Jesus. Havia perdão e compaixão neles, força e propósito. Segue-me. Naquele breve momento, os sentimentos de Mateus sobre ele mesmo e seu propósito de vida mudaram totalmente. Explorar seus compatriotas, acumular grande riqueza de repente, era ofensivo e insignificante. Jesus o tinha chamado, ele, Mateus Levi, para segui-lo. Evidentemente, Jesus achava que ele tinha valor e viu possibilidades nele. A alma de Mateus foi profundamente tocada. Ele não teve outra escolha senão atender ao chamado de Jesus.
Mas, Levi, eu não consigo entender tudo isso. Primeiro deixa o seu trabalho para seguir aquele Rabi de Nazaré. E agora nos convida para jantar com ele. Tu não devias questionar o nosso anfitrião. Afinal de contas, ele era um cobrador de impostos como nós. Levi, talvez o seu novo mestre nos proteja das pessoas que nos odeiam. E dos fariseus também. Jesus pode nos salvar de nossos pecados. O meu único pecado é o meu dinheiro. Levi, acha mesmo que esse mestre vai vir aqui e que vai comer conosco? Eu duvido. Afinal, quem quer ser visto com publicanos, exceto outros publicanos? Sim, mas ele virá. Ele talvez. Mas tenho certeza de que seus seguidores não virão. Certamente não. Nós não cobramos impostos deles. É verdade? Acha que eles vão esquecer isso? O mestre perdoou os meus pecados. Eu os sigo com os outros e eles o seguem como eu. Todos eles virão. A minha esperança é que ao vir e ouvi-lo, vós também o aceitai. Levi, aceitamos a sua hospitalidade, mas não espere que aceitemos as suas ideias. Se o mestre vier comer conosco, ficaremos honrados com a sua presença, mas como cobradores de impostos, nos reservamos o direito de ter nossas opiniões, assim como o de cobrar impostos. Sei que apreciarão a sua companhia e as palavras graciosas que saem de sua boca. Aí vem eles. Sejam bem-vindos, mestre e amigos. Esperávamos por vós. E assim Jesus foi recebido na casa de Mateus Levi, antes um cobrador de impostos e agora um seguidor do Senhor. Exceto por Jesus e seus discípulos, todos os outros convidados para o jantar de Levi naquela noite eram publicanos. Todos pecadores, desprezados pelos habitantes da cidade. Quando os fariseus, alguns dos homens mais devotos e religiosos, viram Jesus jantando com os cobradores de impostos, ficaram aborrecidos. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Ide e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Podem os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se a maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mas os corações dos fariseus não estavam abertos às ideias novas e frescas que Jesus ensinava. Sua tarefa era preservar as leis religiosas e lhes parecia que Jesus estava violando-as. Mas Jesus sabia que essas palavras eram verdadeiras e que elas triunfariam apesar de toda a oposição. Quanto a Mateus, ele havia encontrado uma nova paz e um novo propósito. Sua vida agora tinha um novo significado. Ele não era mais Mateus Levi, o odiado cobrador de impostos. Doravante, ele era o seguidor e o discípulo de Jesus, o Cristo. Esses então eram os 12 discípulos de Jesus, Simão ou Pedro e seu irmão André, Tadeu e Mateus,
Filipe, Bartolomeu e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão cananita, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e Judas Iscariotes, o discípulo que trairia Jesus. Esses eram os 12 homens que Jesus escolheu como seus ajudantes especiais para ser sua família. Eles estariam sempre com ele nos próximos 3 anos. Eles aprenderiam com suas palavras e com seu exemplo. Eles se tornariam pescadores de homens. Um deles o trairia com seus inimigos. Um o negaria 3 vezes. Muitos morreriam por ele, mas nenhum deles jamais seria o mesmo de novo.